Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos então à parte 3 e último vídeo então da aula de introdução à causalidade em epidemiologia. E todo o vídeo de hoje então ele é dedicado à inferência causal. E o que é inferência causal? Inferência causal é um processo que está representado aqui nesse slide, em que nós temos então a nossa exposição de interesse, que pode ser uma característica do indivíduo, pode ser uma exposição ambiental, pode ser uma exposição comportamental e etc. E nós temos então um desfecho de saúde, né? E utilizando então estudos epidemiológicos, nós podemos quantificar a associação entre a exposição e o desfecho. Então, no processo de inferência causal, a gente quer ir além, então. A gente quer ver se essa associação, se houver, né, entre a exposição e o desfecho, se deve ou não a um efeito causal da exposição sobre o desfecho. Bom, então está aqui no slide a definição, né, de inferência causal, que é o processo através do qual julga-se se a associação se refere a um efeito causal ou não. Para isso, então, avalia-se o número e qualidade de estudos no assunto, né, ou seja, avaliando a associação entre essa exposição e o desfecho, possíveis explicações alternativas para os resultados e uma série de outros fatores que têm que ser levados em conta. E é importante, pessoal, a gente sempre ter em mente, quando a gente busca fazer esse processo de inferência causal, que ele é um processo sujeito a erro. E ele sempre vai ser sujeito a erro. Ele é fundamentalmente sujeito a erro. Por quê? Porque a determinação de causalidade com 100% de certeza necessitaria de uma comparação entre o desfecho observado, né, frente à exposição que o indivíduo efetivamente recebeu, com o desfecho que teria sido observado caso o indivíduo tivesse sido exposto a uma exposição diferente. Lembram que no primeiro vídeo dessa aula, na parte 1, nós falamos da dor de cabeça tomando e não tomando aspirina, nessa comparação? Se vocês não estão lembrados, eu recomendo que vocês deem uma olhadinha de novo nesse vídeo para entender por que, então, que determinar causalidade sempre vai ter um pouco de incerteza remanescente. Para nos auxiliar, então, nesse processo, não é uma solução definitiva, mas é um auxílio, podem ser utilizadas várias estratégias diferentes, e uma delas, então, são os critérios de Hill. E esses critérios de Hill nada mais são que 9 princípios, né, orientações gerais, digamos assim, que foram propostos pelo epidemiologista Sir Bradford Hill em 1965. Então, vocês vejam que já é uma coisa bastante antiga e que até hoje a gente fala sobre isso. E a ideia geral disso é que cada princípio que a gente cumpre aumenta a plausibilidade de que a associação se deva a um efeito causal. E lembrando, gente, não são regras, são princípios gerais. De forma que cumprir os critérios não prova causalidade. E deixar de cumprir um ou mais critérios não necessariamente prova que não há efeito causal. Eu mencionei no vídeo da parte 1 dessa aula que o tópico de inferência causal ele é bastante amplo e pode ficar bastante complexo à medida que a gente vai se aprofundando nele. E nos vídeos das partes 1, 2 e 3, nesse aqui, eu estou deixando um link para as aulas da disciplina de inferência causal em epidemiologia, ofertadas para os alunos de mestrado e doutorado do programa de pós-graduação em epidemiologia aqui da UFPEL. Quem tiver interesse de se aprofundar um pouco mais nisso e principalmente conhecer ferramentas mais modernas para estimar efeitos causais, eu recomendo que deem uma olhada nesses vídeos. Os critérios de Hill eles têm sendo menos utilizados e vem dando lugar a essas ferramentas mais modernas, explicadas então nesses vídeos. Mas para fins da nossa disciplina, a gente vai focalizar a nossa atenção nos critérios de Hill, que eles podem ser úteis sim, se corretamente utilizados, e também é uma ferramenta que tem uma importância histórica muito grande, além de serem mais simples, então mais adequados para o contexto dessa disciplina. Feito esse adendo, então, vamos adentrar aos critérios de Hill. Aqui, então, simplesmente uma lista dos 9 critérios. Nós vamos agora conversar um pouquinho sobre cada um deles. Notem que o primeiro deles, o critério de temporalidade, eu deixei ele com bastante destaque aqui no slide, e isso tem um motivo que nós vamos ver a seguir. Vamos, então, começar por esse tal critério
destacado, né, que é o critério de temporalidade. E qual é o princípio que está por trás desse critério? O princípio é o seguinte: uma causa sempre precede a sua consequência. Ou seja, para que A possa ser uma causa de B, A tem que acontecer antes que B. Que é uma coisa que faz todo o sentido, né, pessoal? Como é que uma causa de uma coisa vai acontecer depois dela? Não faz sentido nenhum. O critério de temporalidade nada mais é do que isso, que a causa precede a consequência. E ele é o único critério de todos os 9 que é essencial. Afinal, uma ação hoje não tem mais como mudar o que aconteceu ontem. Pode ser que mude o que vai acontecer amanhã, mas ontem já foi. Então, de todos os critérios de Hill, a temporalidade é o mais importante justamente por ser o único critério que é essencial. E aqui então alguns exemplos, né, para a gente entender melhor esse critério. Girar a chave faz o carro ligar. Então, primeiro a gente gira a chave e em função da gente girar a chave e todo o resto do carro funcionando bem, é claro, o carro então liga. Então, primeiro gira a chave, depois o carro liga. E esse segundo exemplo aqui, adianta colocar o capacete depois de sofrer o acidente? Não, né, pessoal? Esse acidente que já aconteceu, não adianta mais, se ele aconteceu ontem, eu botar ou não o capacete hoje, não vai mudar esse acidente que já aconteceu. Pode ser que diminua o risco de um acidente hoje ou amanhã, ou enfim, mas no passado, não mais. Como o critério de temporalidade ele é essencial, né? Ele deve então ser cumprido para que a gente possa investigar a causalidade. Ou seja, ele não é uma condição suficiente para estabelecer causalidade. Afinal, nem tudo que acontece antes de uma coisa é uma causa dessa coisa. Mas ele é necessário, ou seja, para que A seja uma causa de B, A tem que acontecer antes que B. Vamos reforçar esse ponto, pessoal, para ficar bem claro. Se A acontece antes de B, não significa que A é uma causa de B. Mas, para que seja possível que A seja uma causa de B, A tem que acontecer antes que B. Bom, nessa ideia então de que esse critério deve ser cumprido quando a gente busca investigar a causalidade em epidemiologia, vamos pensar num exemplo em que nós queremos estudar o efeito causal do sedentarismo, então nossa variável de exposição, né, a nossa possível causa, sobre a obesidade, que é a nossa possível consequência. Aqui então nós temos 3 estudos diferentes. No primeiro deles, o estudo A, obesidade foi medida aos 30 anos de idade e o sedentarismo também aos 30 anos de idade dos participantes do estudo, tá, pessoal? Aqui o estudo B, obesidade foi medida aos 20 anos e sedentarismo aos 30. E no estudo C, o contrário, obesidade medida aos 30 anos e sedentarismo aos 20. A pergunta então, pessoal, em qual desse estudo nós garantimos que o critério de temporalidade é cumprido? No estudo A, no B ou no C? No estudo C, né, gente? Porque é só o estudo C que garante que a nossa exposição, no caso sedentarismo, está acontecendo antes do nosso desfecho, que no caso é a obesidade. O segundo, então, critério de Hill é a força de associação. E o princípio desse critério é o seguinte: quanto mais forte a associação, maior a plausibilidade de que exista um efeito causal. De uma forma talvez um pouco mais simplificada, a gente poderia interpretar esse critério como dizendo que, de forma geral, associações fortes são mais convincentes, né? Porém, associações fracas não excluem relações causais. Pode ser que o efeito causal não tenha uma magnitude tão grande. E associações fortes por si só também não garantem causalidade. Afinal, se o viés, lembram do viés que nós discutimos no vídeo 1? Se o viés for forte, a associação vai ser forte, mesmo que não haja um efeito causal. Então, ele é um critério que tem um sentido intuitivo, mas que ele não é uma regra definitiva. Então, para nós entendermos bem esse critério, nós temos aqui um exemplo hipotético com a média de altura na fase adulta, conforme posição socioeconômica ao nascer do indivíduo. Então, a altura da barra representa a altura média, né, no grupo em centímetros. As barras vermelhas correspondem aos indivíduos nascidos mais pobres, as azuis aos indivíduos nascidos mais ricos e as verdes no meio.
e nós temos aqui então separadamente para homens e mulheres. Com base nesse gráfico, então, eu pergunto, em qual do sexo o critério de força de associação é melhor cumprido, nos homens ou nas mulheres? Em outras palavras, em qual dos sexos a associação é mais forte? Claramente nas mulheres, né, pessoal? Nós vemos claramente diferenças mais marcantes entre os grupos nas mulheres do que nos homens. Então, nós concluiríamos que o critério de força de associação é melhor cumprido, digamos assim, nas mulheres do que nos homens. Isso quer dizer que existe um efeito causal nas mulheres e não nos homens? Não. Afinal, esse é apenas um critério que, como eu já expliquei, não é uma regra definitiva para estabelecer ou não efeitos causais. Mais um critério, então, pessoal, o critério de consistência. E qual é o princípio desse critério? Se a gente observar a associação em várias populações, em várias circunstâncias diferentes, isso aumenta a plausibilidade de que exista um efeito causal, que é também, assim como o critério de força de associação, um critério bastante intuitivo. Se eu observo que tabagismo está positivamente associado com câncer de pulmão em várias populações, utilizando vários delineamentos diferentes, por exemplo, isso é um reforço, né? A ideia, a hipótese de que há um efeito causal da exposição sobre o desfecho. Mas, assim como o critério de força de associação, o critério de consistência ele não é uma regra definitiva, pois a ausência de consistência não exclui relação causal e a presença não garante relação causal. Para a gente entender por que a ausência de consistência não exclui relação causal, é importante a gente entender que efeitos causais podem variar em diferentes contextos, ou seja, em uma determinada situação o efeito causal pode ser um, e em outra situação o efeito causal pode ser outro. Vamos tentar entender isso através de um exemplo. Pensando assim no efeito de fornecer auxílio financeiro, então a nossa exposição, né, receber auxílio financeiro, por exemplo, através de um programa governamental, sobre a situação de saúde infantil. Então, o desfecho é saúde infantil. É bem plausível a gente pensar, né, pessoal, que esse efeito vai ser maior nas famílias pobres do que nas famílias ricas. Por quê? Porque nas famílias mais pobres, o peso que esse benefício vai ter sobre o orçamento familiar vai ser muito maior do que numa família rica. Por exemplo, um benefício de R$1.000 por mês, vamos supor. O efeito que isso vai ter vai ser muito maior para uma família que recebe R$500 por mês, por exemplo, em comparação a uma família que recebe R$20.000 por mês. O peso relativo desse mesmo benefício vai ser muito maior numa situação do que na outra. E, de fato, essa lógica é o que norteia programas de transferência condicional de renda como Bolsa Família. Afinal, não tem por que a gente fazer uma transferência condicional de renda para uma família que não precisa. Então, se ela não precisa, é porque esse programa, essa intervenção não vai ter um efeito, ou vai ter um efeito pequeno para essa família. Então, a gente foca a nossa atenção para o contexto em que essa intervenção efetivamente vai ser mais relevante. E também, como eu mencionei, a presença de consistência não garante que a relação seja causal. Afinal, diferentes estudos podem ser afetados pelas mesmas fontes de viés, produzindo então consistência. Ou seja, se a fonte de viés for a mesma, os diferentes estudos vão estar errados do mesmo jeito, produzindo então consistência. Então aqui, olhando exemplos hipotéticos para a gente entender esse critério de consistência através de um exemplo, vamos supor aqui, nessa primeira situação aqui, a relação entre pobreza e depressão. Então, depressão é o nosso desfecho e a altura da barra representa a prevalência de depressão. Nós temos, então, de novo, os indivíduos mais pobres, intermediários e mais ricos. E aqui nós temos esse efeito no Brasil e esse efeito na Inglaterra. É tudo hipotético aqui, tá, gente? Eu inventei esses dados só para fins de exemplo. Então, nessa primeira situação aqui, que eu indiquei com essa seta, o que nós podemos observar? Que nos dois contextos, teve uma associação em que os mais pobres tiveram maior prevalência de depressão. A gente consegue ver pela altura maior da barra vermelha do que as barras verde e azul. E que essa associação apresentou a mesma direção tanto no Brasil quanto na Inglaterra. Então, nessa primeira situação, a gente diria que houve consistência. Mas olhando agora para essa segunda situação aqui, o que a gente observa?
que no Brasil a associação foi numa direção e que na Inglaterra foi em outra direção. Então, nessa segunda situação aqui, o critério de consistência não foi cumprido. Isso significa que nessa segunda situação não há efeito causal e na primeira sim? Não é isso, pessoal. Como eu expliquei no slide anterior, a consistência não é um critério definitivo para inferência causal, mas sim a gente consegue observar que no gráfico superior haveria consistência e no gráfico inferior não. Mais um critério, pessoal, o critério de gradiente biológico, também conhecido como critério de dose e resposta. Princípio desse critério: se a possível consequência, no caso o desfecho, sempre aumenta ou sempre diminui, ou seja, varia sempre na mesma direção, quanto mais a possível causa aumenta, é mais plausível que exista um efeito causal. Então aqui um exemplo bem conhecido disso é a relação entre tabagismo e câncer de pulmão, que a gente tem então um exemplo de gradiente biológico. Quanto mais fumo, aqui notem que da esquerda para a direita aumenta o fumo. O primeiro grupo não fuma, o segundo fumante leve, o terceiro fumante moderado e o quarto fumante pesado. E aqui a altura da barra é a incidência cumulativa de câncer de pulmão. Então notem aqui que quanto mais fumo, maior o risco de câncer de pulmão. Então a gente diria que há um gradiente biológico, que a associação entre tabagismo e câncer de pulmão apresenta esse gradiente biológico ou esse padrão de dose e resposta. Mas nem toda relação causal apresenta gradiente biológico. E aqui nós temos um exemplo bem conhecido disso, que é a relação entre o índice de massa corporal, IMC aqui no eixo X, no eixo horizontal, e a mortalidade por todas as causas aqui no eixo vertical, no eixo Y. E aqui as linhas tracejadas, elas indicam diferentes categorias de índice de massa corporal. Primeiro aqui os subnutridos, depois os eutróficos, ou seja, aqueles com IMC considerado normal ou saudável, depois indivíduos com sobrepeso e depois os obesos. E a gente vê que, diferentemente da situação do tabagismo e câncer de pulmão, nem sempre que a gente aumenta o IMC, a gente aumenta o risco de mortalidade. Nessa primeira região aqui, nos subnutridos, a gente vê que aumentar o IMC diminui o risco de mortalidade. E depois, quando a gente entra nos eutróficos, a gente começar a aumentar o IMC, começa então a aumentar a mortalidade. Então, para reduzir o risco de mortalidade, a gente precisa aumentar o IMC dos subnutridos, para que eles passem a ser eutróficos, e diminuir o IMC dos obesos. E isso faz todo sentido, pessoal? Então, apesar de que nessa situação aqui existe uma quebra do critério de gradiente biológico, na verdade faz todo sentido que o efeito do IMC sobre a mortalidade presente dessa forma aqui, aproximadamente de V, da letra V, ou U, ou J, dependendo do autor, vai utilizar uma letra diferente, mas enfim, que não seja gradiente ou padrão de dose e resposta. Mais um critério, plausibilidade biológica, pessoal. O que é esse critério? O princípio dele é o seguinte: a existência de mecanismos biológicos que possivelmente expliquem a associação aumenta a plausibilidade de que o efeito seja causal. Ou seja, a gente observa uma associação e se a gente tem como explicar por que essa associação existe, se a gente tem uma ideia dos mecanismos causais que poderiam estar por trás desse possível efeito causal, isso então tornaria mais plausível a gente imaginar que de fato a associação se deve a um efeito causal. Como eu falei, então, em geral se relaciona com a existência de mecanismos. Mas, assim como os demais critérios, a plausibilidade biológica ela não comprova e nem contraria a causalidade. Afinal, a simples existência de um mecanismo possível não significa que o estudo não tem viés, não significa que o estudo foi bem conduzido. Não é porque a gente imagina que o efeito causal se dê através de um determinado mecanismo que o estudo foi bem feito. Uma outra questão, pessoal, talvez um pouco mais tênue, é que a gente sempre consegue bolar uma explicação para quase qualquer coisa, Uma vez que a gente observou a associação, é muito fácil a gente procurar na literatura, achar um estudo em 100 que dá uma explicação para aquilo ali e a gente se apegar nessa explicação. Então, muito cuidado para o processo de busca por explicações após a realização de uma análise. E
A ausência, né, pessoal, de mecanismos conhecidos pode ser simplesmente porque o assunto em questão foi pouco estudado. Se a gente conhece pouco, é menos provável que existam mecanismos já estabelecidos que a gente poderia imaginar que sejam explicações para o efeito causal que a gente está tentando estudar. Um exemplo, então, do critério de plausibilidade biológica. Vamos supor que um estudo epidemiológico observou uma associação entre obesidade e infarto agudo do miocárdio. Então, esse aqui foi o resultado do estudo. Mas considerando, com base na literatura, que se sabe que obesidade tem um efeito sobre pressão arterial e que pressão arterial tem um efeito sobre infarto, seria plausível a gente imaginar que a associação entre obesidade e infarto se deve ao seguinte mecanismo. Um mecanismo em que obesidade causa pressão arterial e que pressão arterial, por sua vez, causa infarto, tornando então a obesidade uma causa indireta do infarto. Pessoal, se vocês não estão bem lembrados da diferença entre uma causa direta e uma causa indireta, deem uma olhadinha de novo no vídeo sobre a parte 2 dessa aula. Coerência, pessoal. Qual é o princípio do critério de coerência? É que é mais plausível a gente imaginar que existe um efeito causal caso não haja conflito entre o resultado que nós observamos no nosso estudo e o conhecimento sobre a história natural e a biologia da doença. Ou seja, resultados que não divergem do conhecimento vigente são, em geral, considerados mais plausíveis do que resultados que divergem do conhecimento vigente. E, normalmente, a gente utiliza esse critério para achados com tendências temporais ou tendências geográficas. Mas esse critério, assim como os demais, ele não comprova, ele nem contraria a causalidade. Afinal, a simples ausência de divergência com o conhecimento vigente não significa, de forma nenhuma, não tem absolutamente nenhuma relação com o estudo ser ou não sujeito a fontes de viés. E o conhecimento disponível pode ser errado ou incompleto. E é isso que poderia gerar uma divergência entre o nosso resultado e o conhecimento vigente. Um exemplo aqui, então, do critério de coerência, pessoal, com relação a tendências temporais. Então, aqui no eixo X, nós conseguimos ver os anos, né? Passagem do tempo. No eixo vertical, nós vemos aqui a mortalidade por câncer de pulmão. E aqui no outro lado, o consumo de tabaco. Nas linhas tracejada e pontilhada, mostra-se o consumo do tabaco. Então, nós observamos aqui que desde 1900 até 1950 houve um aumento no consumo do tabaco, tanto na linha tracejada quanto na linha pontilhada. E nós observamos aqui na linha contínua, que é a mortalidade por câncer de pulmão, que houve também um aumento nesse período que foi posterior ao aumento no consumo de tabaco. Ou seja, esse resultado foi coerente com a ideia de que o aumento no consumo de tabaco foi um fator responsável pelo aumento na mortalidade por câncer de pulmão. Óbvio que não prova nada, afinal nós estamos apenas olhando aqui para tendências temporais, mas há uma coerência entre essas duas coisas. Especificidade, pessoal. O princípio desse critério é que é mais plausível que uma associação seja causal caso a possível causa, a nossa exposição no caso, apresente associação apenas com uma possível consequência e vice-versa, ou seja, que uma causa tenha uma consequência e que a consequência tenha uma causa. Esse critério, né, pessoal, ele é muito pouco utilizado, afinal ele é pouco plausível à luz da teoria multicausal. Por exemplo, né, a gente sabe que a obesidade tem efeito causal sobre diabetes, sobre infarto, sobre alguns tipos de câncer e várias outras doenças. Então, com base no critério de especificidade, seria pouco plausível que a obesidade tivesse um efeito causal sobre essas doenças. Afinal, seriam múltiplos efeitos inespecíficos da obesidade. Mas, na verdade, não. Na verdade, a obesidade tem sim um efeito causal sobre vários desfechos de saúde. Esse critério ele era mais útil, ele fazia mais sentido quando ainda era vigente a teoria unicausal. Afinal, muitas doenças infecciosas são causadas por apenas um tipo de bactéria ou vírus. O critério de evidência experimental, então, pessoal, tem como princípio que associações demonstradas em estudos experimentais são mais plausíveis de corresponderem a efeitos causais do que associações demonstradas em estudos observacionais. Bom, pessoal, isso na verdade é uma coisa que a gente já sabe, né?
Quando nós vimos os tipos de desenho de estudo epidemiológico, nós vimos que numa situação em que a gente consegue fazer um estudo de intervenção randomizado, controlado e tudo mais, isso vai nos dar uma evidência mais forte sobre causalidade do que se nós testarmos a mesma associação em um estudo observacional. O problema, assim como vocês também já estudaram nessas aulas, é que isso é inviável no caso de exposições prejudiciais, por exemplo. Afinal, é antiético com que a gente estimule indivíduos a receberem uma exposição sabidamente prejudicial. Isso, portanto, dificulta que isso seja um critério para estabelecer causalidade. Afinal, algumas exposições a gente nem vai poder fazer um estudo experimental. E alguns autores dizem que isso não é um critério propriamente dito, mas sim uma fonte de evidências, dentre as várias, que a gente vai ter disponíveis, e que, de fato, quando ela está disponível, quando ela é viável, ela fornece, sim, um resultado muito robusto com relação à causalidade. E para mostrar, pessoal, que nem sempre a gente precisa de estudos experimentais para estabelecer relações causais, de novo, aqui um estudo sobre fumo e câncer de pulmão, um estudo de casos e controles publicado no ano de 1950, por Richard Doll e Bradford Hill, cujos critérios nós estamos discutindo hoje, e foi um dos primeiros grandes estudos a trazer uma evidência mais forte sobre a relação entre fumo e câncer de pulmão. Que o fumo é um fator causal sobre o câncer de pulmão é uma coisa totalmente aceita e bem estabelecida hoje na epidemiologia. E sabem quantos estudos de intervenção já foram feitos sobre esse assunto? 0. Nenhum. Isso significa então que estudos de intervenção são inúteis? Claro que não. São estudos extremamente úteis. Mas eles não são a única forma da gente estudar efeitos causais. Essa é a mensagem que eu quero que fique clara para vocês. Mais um critério, então, de analogia. Qual é o princípio do critério de analogia? É que se o nosso estudo apresentou um resultado, uma associação análoga a relações de causa e efeito já conhecidas, isso aumenta a plausibilidade de que a nossa associação, a associação no nosso estudo também seja uma relação de causa e efeito. É uma coisa um tanto quanto estranha, pessoal, esse critério. Vamos aqui então ver um exemplo. Sabe-se que o consumo de talidomida durante a gestação ou rubéola congênita tem efeitos teratogênicos. Então, por analogia, a gente poderia pensar que outras drogas ou outras infecções congênitas têm efeitos semelhantes. Mas é um critério extremamente fraco, pessoal? Afinal, nós temos que ver quais são as características do medicamento, quais são as propriedades do vírus ou da bactéria e tudo mais. Então, simplesmente uma analogia entre o nosso resultado e um resultado prévio é um critério bastante questionável. Então, o grande problema é que a gente consegue facilmente criar uma analogia para quase qualquer coisa, o que faz com que esse critério perca força. Pessoal, tentando então fazer um resumo e um apanhado geral dos critérios de Hill, nós poderíamos entender ou classificar os seguintes critérios como sendo características do desenho do nosso estudo ou resultados do nosso estudo. Força de associação, gradiente biológico, temporalidade e evidência experimental. Com relação ao conhecimento prévio, se enquadrariam nessa categoria os critérios de consistência, plausibilidade biológica, coerência, especificidade, evidência experimental e analogia. Pessoal, para encerrar então, eu quero deixar muito claro que a temporalidade é o único critério essencial entre todos os critérios de Hill, pelos motivos que eu já expliquei. Critérios como especificidade, evidência experimental e analogia são pouco utilizados. E a utilização de todos esses critérios deve ser feita com cautela, afinal, como eu expliquei ao longo de cada um deles, eles não comprovam nem desprovam causalidade. São apenas indícios, são apenas orientações gerais para que a gente possa interpretar o corpo de evidências e tentar chegar a uma ou outra conclusão. Não existe receita, pessoal, para inferência causal, muito menos métodos infalíveis. E inferência causal é sempre uma questão de interpretação. E eu queria relembrar vocês, antes de encerrar o vídeo, que os 3 vídeos dessa aula eu deixei na descrição o link para as aulas de inferência causal em epidemiologia ministradas para pós-graduação em epidemiologia aqui da UFPEL. Quem tiver interesse, então, em se aprofundar um pouco mais nesse assunto, vai conhecer mais sobre aspectos conceituais para definir efeitos causais, bem como
ferramentas, né, para que a gente possa tentar estimar efeitos causais em estudos epidemiológicos. Mas para fins da nossa disciplina, então, o conteúdo de causalidade em epidemiologia encerra com esse vídeo. Espero que tenha ficado claro o conteúdo. Nos vemos, então, nos próximos vídeos e também nos encontros presenciais. Até lá!